Queria só registrar que esse documento ele foi elaborado por 11 conselhos profissionais e ele é uma contribuição que emerge do subgrupo que discute a formação profissional da área da saúde, do Fórum dos Conselhos Profissionais. Nós redigimos, então, esse documento ao ministro e aos secretários estaduais. Os conselhos regionais do Estado de São Paulo, a saber, Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia, responsáveis pela fiscalização de mais de 1 milhão de profissionais da área da saúde, visando garantir a qualidade do serviço prestado à sociedade, querem discutir o papel do Estado na formação em saúde e quais instrumentos o Estado mobiliza para garantir a melhoria da formação em saúde. Nesse sentido, a presente audiência tem por objetivo discutir o papel dos conselhos e o papel do Estado no acompanhamento do processo de formação dos profissionais em prol da população. A formação hegemônica em saúde nas últimas décadas segue os princípios da lógica do mercado. Os órgãos reguladores integrados devem estabelecer padrões elevados e exigir a sua conformidade, ouvindo a sociedade civil e, em especial, os conselhos profissionais da saúde para a definição desses padrões. No Estado de São Paulo, e cumpre resgatar que nós representamos esses conselhos, mais de 1 milhão de trabalhadores no Estado, a abertura do número excessivo de cursos da área da saúde tem provocado deficiências na qualidade e muitos foram autorizados para funcionar sem condições adequadas e estruturas necessárias à formação. Esses conselhos vêm requerer, para as secretarias estaduais, a formação de uma comissão intersecretarial permanente para gerir os assuntos relacionados a esse documento. E aos ministros, no caso do governo federal, a sugestão de que seja instituída uma comissão similar, em âmbito federal, composta pelos nossos conselhos federais, para discutir as demandas ora apresentadas. Transfere para a sociedade, entidades de fiscalização profissional e indivíduos a responsabilidade para avaliar quem está apto ou não para o exercício profissional. A função precípua dos conselhos, que consistem na fiscalização do exercício profissional na perspectiva de garantia da qualidade do atendimento aos usuários e da sociedade, é inconcebível que a responsabilidade pela qualidade do ensino oferecido recaia sobre os estudantes e os conselhos de profissão. O exame de proficiência obrigatório é uma reserva de mercado que utiliza-se de um instrumento ineficaz no combate às causas da mercantilização da educação e sua qualidade. Acarretará um desgaste para o conjunto dos conselhos imensurável, uma vez que deveremos submeter as leis específicas que regulamentam as profissões às seduções conservadoras hegemônicas, pondo em risco conquistas históricas contra a desregulamentação do trabalho. Eleger o exame de proficiência como um instrumento prioritário é uma opção política pelo não combate às expressões reais da precarização do ensino. Ao invés de provocar melhoria do ensino, a meritocracia e as experiências de exames desta natureza têm acirrado, na prática, a competitividade e a livre concorrência, principalmente entre as universidades privadas, provocando o ranqueamento dos cursos nas instituições, favorecendo a proliferação de cursos preparatórios para o exame e a responsabilização dos indivíduos e profissionais pela ausência da qualidade na universidade. Por fim, nossa defesa é pela democratização do acesso, pela via da igualdade de condições e não pela falácia da igualdade de oportunidades, pela via do reconhecimento e materialização da educação como direito e não como mercadoria, entendendo que a educação, como direito, é dever do Estado, devendo o mesmo criar e respeitar as instâncias de controle social e instituir mecanismo para que iniba o avanço devastador da educação mercantil. O ônus da política educacional mercantilizada, que vem sendo feita por sucessivos governos, não deve recair sobre os estudantes e o trabalhador.
Esses são os posicionamentos do Conselho Regional de Serviço Social. Agradeço a todos. Cumprimento aí o seu nome, toda a mesa, cumprimento a todos os presentes. O documento, pela maioria dos conselhos assinado, ele reflete uma situação importante, onde os conselhos que representam os profissionais, representam as profissões, estão percebendo a situação através da consequência da falta de qualidade na maioria aí das escolas. Nós que temos essa informação, chega a nós, e nós temos condição de trabalhar com essas informações, por isso que nós estamos fazendo esse movimento, por isso que nós estamos reivindicando providências. Nós tivemos a criação, né, de uma quantidade enorme de escolas que foram autorizadas, que não tem campo de estágio, que não tem hospital, que não tem ambulatório, e que os estudantes ficam correndo atrás de estágio. A gente sabe disso. Estudante que viaja de uma cidade para outra para conseguir estágio. As condições de ensino são péssimas para esses estudantes. A gente tem certeza disso. O Conselho tem a função de defender, a função principal é defender a população dos maus profissionais, ou dos danos que os profissionais podem ocasionar à população. Por isto, recai sobre os conselhos uma responsabilidade muito grande, da qual nós não podemos nos furtar. Mas nós acreditamos que a prova do egresso ela vai ser um instrumento que vai, no mínimo, garantir que a população ela vai receber profissionais verdadeiramente aptos a atender às suas necessidades. Devido aos entraves jurídicos, nós nunca conseguimos instituir uma forma de avaliação. E a nossa saída foi a instituição de resoluções. Nós fizemos uma resolução CF-BIL, número 300, com o intuito de avaliar os nossos egressos e também, de certa forma, levar que os cursos de ciências biológicas melhorem a qualidade para que nós possamos formar os biólogos para prestar um serviço digno e de qualidade para a população. Até 1987, nós tínhamos uma formação em licenciatura, onde o profissional trabalhava na área educacional. A partir de 70, 80, nas décadas dessa época, houve uma grande procura pela população da atividade física e pela saúde. Então foram criados os cursos de bacharelado. Deputado, hoje no estado de São Paulo nós temos 645 municípios e mais ou menos quase 300 cursos. Então, quase a metade do estado tem esses cursos. É preocupante. Nós temos 110 mil registrados no nosso conselho, temos graves problemas éticos, graves problemas que precisam ser discutidos. Inicialmente, eu queria trazer alguns pontos que penso que são fundamentais para afirmar alguns posicionamentos e algumas questões que a psicologia queria trazer para esse debate. Em primeiro lugar, acho que não há dúvidas de que há uma preocupação em relação à qualidade da formação dos profissionais da saúde. E isso nos une, todos os conselhos, entidades profissionais, que têm como responsabilidade garantir para a sociedade a qualidade do exercício profissional prestado à população, a qualidade técnica, a qualidade ética. O Conselho de Psicologia tem feito uma defesa intransigente das políticas sociais como políticas públicas. E, nesse sentido, do papel do Estado, da importância do papel do Estado na condução dessas políticas públicas. As políticas de formação, ao nosso ver, devem assim também ser compreendidas. E defender as políticas sociais e as políticas de formação como políticas públicas não significa que está o Estado de um lado e os conselhos profissionais de outro. Eu queria fazer duas observações com relação ao exame do CREMESP. E tem sido usado uma questão aqui. Primeiro, o exame do CREMESP é uma das modalidades de avaliação do indivíduo que se forma
não desconsiderando todo o processo de avaliação que existe dentro das escolas. O exame do CREMESP não penaliza ninguém. Não penaliza ninguém. O exame do CREMESP é um exame que ele é ainda, vamos dizer assim, experimental, porque não existe nenhuma lei no país, a não ser na OAB, que obrigue egressos a fazerem exame. A fonoaudiologia é uma profissão que atua nas áreas da saúde e da educação. E, diferentemente da grande maioria dos conselhos, né, e das áreas da saúde, nós estamos tendo uma retração na abertura de cursos, inclusive com fechamento dos cursos na nossa área. Infelizmente, isso tem ocorrido. Em contrapartida, há uma expansão muito grande do campo de atuação do fonoaudiólogo, o que está causando carência nesses ambientes onde o fonoaudiólogo é solicitado. Não gostaria de comentar muito sobre a avaliação dos cursos, a avaliação seriada dos cursos. Já foi comentado várias coisas. E, antes disso, eu gostaria de lamentar profundamente a ausência dos representantes da área da educação. Eles são atores pivotantes nesse assunto. Muito, muito mais importante do que da área da saúde e, infelizmente, não estão nesse debate. Eles são o ponto central, pivotante, que, por azar, não estão aqui. Eu acho que a base de tudo é a educação. Enquanto nós não tivermos uma boa educação na base, nós vamos continuar discutindo aqui, e sempre. E os problemas cada vez vão aumentando mais. A ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, ela tem participado dos sinais, da construção dos sinais, desde as diretrizes curriculares nacionais, né? E tem como questão fundamental para quem é essa formação que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fala em qualidade, a principal preocupação que nós temos é que a maioria dos dentistas brasileiros ainda estão sendo formados para atender a minoria da população. Então, nesse ponto, é o ponto básico em que o nosso discurso converge com os demais, que é a busca da qualidade. E o que é a qualidade? A qualidade não é um elemento que a gente consiga implementar por decreto. Qualidade é um processo que se constrói. Quando a gente fala dos sinais, do processo de construção dos sinais, da necessidade da sua revisão, da necessidade de ampliar esse diálogo, a gente fala claramente que todo o processo de educação, ele é processo, ele é longo. É até difícil entender como é que a gente pode fazer da educação um mercado lucrativo, porque a educação é, sobretudo, investimento. É resultado do tempo e de muito trabalho. Me somo, assim, particularmente com as posições defendidas aqui pela professora Ana Estela, pela Elisa, pelo próprio Alexandre Medeiros, pela professora Maria Celeste, que o que está posto é um desafio. Nós estamos formando profissionais na área da saúde que, infelizmente, daí não é um problema só dos médicos, parece que não estão muito afim de ir aonde o povo está. O meu primeiro ponto que eu acho quando a gente fala de qualidade em educação é nós pensarmos a legislação brasileira sobre a educação superior. Se nós analisarmos a nossa legislação, ela abre espaço para uma série de eventos que não são adequados para o ensino superior. Basta ver que já foram citados por vários colegas aqui, desde substituição de laboratórios, ausência de aulas, substituição de aulas por trabalhos e etc., e isto é extremamente permissivo quando a gente avalia a nossa legislação. E queria dizer a minha opinião, que o ponto nevrálgico que eu sinto que não foi considerado é que todos esses problemas surgiram com a criação indiscriminada de cursos das várias profissões, que foram todos eles aprovados pelo Ministério da Educação, que não deu assento na análise desses cursos aos órgãos de classe, que
que poderiam participar, né, e inferir se esses cursos teriam condições ou não de serem colocados em funcionamento. O Conselho vê essas duas partes, né? A finalização ali, o trabalho em loco do nosso profissional e também, por outro lado, a formação. O Conselho já tem alguns anos feito alguns trabalhos com os coordenadores de cursos, mostrando esse lado que a gente detecta nos instrumentos que são usados na fiscalização. Então, é todo um trabalho que está sendo feito com esses coordenadores e a gente procura, né, a gente tem feito o possível para melhorar esses dois lados, trabalhar em conjunto, a formação e a fiscalização em loco. Nós compreendemos que a questão da avaliação e da qualidade é algo que permeia esse discurso e que preocupe, mas também nos juntando a outras falas que já ocorreram, é fundamental que a gente lembre que a avaliação ela deve ocorrer em processo, uma avaliação formativa, e que qualidade se constrói em processo, e que, portanto, para isso nós vamos precisar avançar com um compromisso no sentido da ética, de um projeto educacional inovador, que, de fato, forme profissionais para o cuidado, não é? E, nesse sentido, poder propiciar a garantia da qualidade e, ao mesmo tempo, uma regulação pública nesse sentido, desde as escolas, a construção de escolas, a existência de cursos e também a inserção desses profissionais no mercado. Esse órgão ele tem cerca de um ano e já recebeu mais de 1.000 denúncias de instituições de ensino só em São Paulo. Eu tenho como formação acadêmica, eu sou farmacêutico, a doutora Josiane Câmara, que não está presente, ela é fisioterapeuta, e nós temos tentado buscar um meio de solucionar e ajudar esses alunos. O interesse dos alunos realmente é o quê? É estudar e se tornar bons profissionais, o que eles não encontram nas instituições de ensino, a grande maioria. Então, às vezes a gente pensa que o aluno só quer estudar e pegar o diploma, a grande maioria não é isso. A gente recebe denúncia de muitos alunos de diversos cursos, e o que eles apresentam para a gente? O curso é reconhecido pelo MEC. A instituição ela tem nota boa no MEC, só que a gente faz curso de saúde, a gente não tem um laboratório, a gente não tem aula prática.